Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez na nossa live do Projeto Educação, Ciência e Saúde. Alguns probleminhas técnicos aqui, mas já resolvidos, né? E hoje eu estou aqui com a Vanessa, do nosso projeto, né? Vanessa sempre nos auxiliando. Hoje falando de um tema muito legal, né? Espiritualidade e saúde mental, e a gente às vezes, né, que pergunta o que tem a ver uma coisa com a outra, e espiritualidade tem a ver com religião, né? E a gente traz hoje uma pessoa que me deixa muito feliz, que é um grande amigo aí, companheiro de outras lidas, que é o Evaldo, seu Evaldo Rodrigues de Almeida Júnior, que é natural de Três Rios, mas é campista como eu, ele já está há mais tempo, está há 35, eu estou há 27 anos aqui em Campos. É engenheiro de produção, né? Tem pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, mas como o Evaldo gosta de desafio, nada disso foi suficiente para ele e ele resolveu se formar em psicanálise. Hoje ele também é psicanálise, né? Além de participar também na Liga Espírita de Campos, né, que é a mantenedora do Hospital Psiquiátrico Espírita João Viana, e lá ele trabalha há mais de 20 anos como diretor do Departamento da Assistência Social. Então é curioso, né, Evaldo, que a gente está aqui num projeto que é um projeto de extensão, um projeto científico, mas falando dessa relação que há, né, isso, entre religião, ciência, saúde, e você está meio aí nas duas coisas, né? E espiritualidade, né? Verdade. Boa noite, Evaldo, seja bem-vindo aí. Boa noite, João, boa noite, Vanessa, boa noite a todos que estão conosco nessa noite, né? E muito honrado pelo convite, muito agradecido pelo convite. Prazer em participar desse projeto com vocês, tá? Evaldo, então, para começar, né, a gente está falando desses temas assim que às vezes parecem tão distantes, né? Saúde mental, religião, né? Psicologia, digamos aí, entra na sua área de expertise, e aí a gente começa a destrinchar alguns temas, né? A gente vai falar de religião, a gente vai falar de religiosidade, a gente vai falar de espiritualidade, isso é tudo a mesma coisa, está tudo junto, misturado, ou tem diferença? Não, tem uma diferença enorme, né, João? Uma diferença grande. Inicialmente, o termo religião ele tem uma origem, vamos assim dizer, bem antiga, que significaria religare, vem do latim, significa religação. É o termo assim original para o termo. Mas na construção da civilização do homem, o homem, como um ser sociável, ele foi construindo a religião. Então, hoje, a gente já não pensa mais em religião como uma religação, mas sim como uma estrutura que tem um clérigo, tem dogmas, tem uma doutrina, tem seguidores, tem profitentes, tem ritos, né? Tem uma hierarquia. Né? Quer dizer, religião é aquela organização mais fechada, né? Isso, exatamente. A minha religião, por exemplo, espírita, católico, onde você tem toda aquela organização, aquela estrutura que caracteriza né, aquele conjunto, digamos assim. Então, a religiosidade seria a manifestação espiritual da pessoa dentro da religião em que ela professa. A manifestação dela. Né? O quanto ela vai transmitir aos semelhantes, a ela mesma, essa religião que ela professa. E religiosidade seria uma coisa assim mais intrínseca, mais um pensamento, um sentimento, alguma coisa mais comum a todo ser humano, seria mais ou menos isso? Isso que você está me falando seria a espiritualidade. Tá. A espiritualidade, ela independe da religião. Eu posso ter uma pessoa que ela não tem uma religião, não professa uma religiosidade social, né? Mas ela tem uma espiritualidade grande. E a espiritualidade já envolve uma ligação do ser com ele mesmo, com o sagrado que existe nele.
o que Carl Gustav Jung, né, o pai da psicologia analítica, chamaria de self, né? Essa Entendi. estrutura espiritual que existe nele, essa Interna. certeza espiritual de que existe algo nele, sagrado. É uma experiência interna, a espiritualidade. Isso aí É por você isso... diz, a gente pode dizer que é comum a todo ser humano, desde daquele que sim. vive na cidade, aqui na cultura ocidental, até um aborígene Perfeito. australiano, um indígena da Amazônia, Perfeito. todos eles têm esse senso. Inclusive foi descoberto recentemente, não tem muito tempo, né, no sul da França, uma caverna com pinturas rupestres. Olha que coisa interessante. E essas pinturas, hoje, se pensava o quê? Que olha só, isso data de 30 mil anos atrás. Então, a gente está falando de 28 mil anos antes de Cristo. Né? Nossa! Olha isso. E aí, o que se imaginava? Que esses seres, vamos assim dizer, esses humanos da caverna, nessas pinturas, expressassem sempre caças, expressassem sempre seu modo rústico de viver. Mas, para a surpresa dos cientistas, né, o que se encontrou dentro dessa caverna, foi o quê? Pinturas em que denotavam a veneração a algo transcendental. Inclusive, acharam objetos, ossos, abaixo dessa pintura, que, segundo os cientistas, representariam como se fosse um oráculo deles. Né? Existe um filme, interessante vocês que estão assistindo anotarem, chamado filme Caverna dos Sonhos Esquecidos. Tá? Esse filme, Caverna dos Sonhos Esquecidos, ele mostra um filme documentário, que mostra exatamente a entrada desse grupo de cientistas dentro dessas cavernas e a descoberta que eles fizeram. O que prova, interessante, o que prova que a espiritualidade é algo intrínseco ao homem. Independente do homem criar as religiões, ele já traz transcendentalmente dentro dele a certeza de que há algo espiritual além da matéria que ele tem. Né? E que já faz parte da gente, né? Faz parte. Por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já tinham uma espiritualidade muito grande. Os africanos, né, melhor dizendo, já tinham uma espiritualidade muito grande. Os índios que aqui estavam já tinham uma espiritualidade. Quem ensinou ele? Que religião era essa? Né? Eles já tinham de berço já esse respeito, inclusive seus deuses da natureza, suas devoções, né? O que comprova isso. É Então, ficou claro, interessante, João, essa divisão, né, da religião como algo clérico montado, a religiosidade como a manifestação social dessa crença que a gente tem, e a espiritualidade que independe disso, que é imanente ao homem e que vem com ele, de dentro com ele. Então, eu posso, por exemplo, ter alguém muito espiritualizado, agnóstico. Que não tem uma religião formal. Mas que, no entanto, ele tem uma espiritualidade, uma vivência de espiritualidade muito grande. Né? Isso é muito importante. Evaldo, e uma coisa assim que chama a atenção da gente é que justamente nesse período de pandemia, né, eu acho que você que atende como psicanalista, a gente tem relatos, né, de muitos problemas nas pessoas por causa de depressão, por causa desse isolamento que nos foi imposto, né, que mudou a nossa qualidade de vida. Então, quer dizer, a nossa vida mudou de vários sentidos, mas parece que a saúde mental foi, não sei se eu estou correto, né, foi particularmente afetada nisso. E nessa questão, a religiosidade, né, eu acho que seria a religiosidade de alguém que tem essa ligação espiritual, ou mesmo a religião, alguém que continua com a sua prática, faz diferença na saúde mental das pessoas? Essa prática da religião, ou essa religião, não vou dizer como a prática não, mas a vivência dessa religiosidade, digamos assim, faz diferença na saúde da pessoa?
Faz. Agora, é muito interessante que a gente percebe no consultório, né? A religião extrínseca e a intrínseca. Há pessoas que seguem ritos externos, mas que não mantêm uma religiosidade interna. Então, a pandemia, para essas pessoas, quando ela já não tem mais um vínculo, que a pandemia tirou dela a possibilidade de ir à igreja, as igrejas fecharam, né? Como ela não tinha essa religiosidade, essa espiritualidade intrínseca com ela, ela sente um vazio. A Ela gente tinha uma atendeu. manifestação externa, quer dizer, tinha o hábito de Sim, ir ao templo, à igreja, né? Seja isso. lá aquela prática, seja lá qual Aham. for, social ou ritual, mas não Uhum. tinha essa vivência interna que você está falando. Exatamente. Aí o que acontece? A pandemia fez muito mal a esse grupo de pessoas, que ficaram como se faltasse a pessoa que faz da religião o, vamos assim dizer, a muleta. Quando você tira a muleta dela, o que acontece? Ela se sente desequilibrada, né? Vive aquilo como uma expressão social, mas não Isso. como uma coisa É, íntima. Seria é, isso mais ou menos. tipo, ela não consegue mais ter a presença dos cultos, a presença física dos pastores ou daquele que dirige, então ela se sente sozinha. Então vem um mecanismo de tristeza, vem um mecanismo de solidão. Uma das E coisas muito essas presentes na saúde mental, do que a gente vai falar um pouquinho depois, no decorrer da live, né? É a questão do vazio existencial. E Né? esse vazio, essa ausência da prática religiosa, pode fazer a pessoa adoecer, Evaldo? Pode sim, pode sim. A religião, é muito comum essa pergunta, ela é saudável ou ela não é saudável na saúde mental? O exercício, a prática da religião, tá? Uhum. Bom, ela é saudável quando, através de um movimento religioso, social, né, a pessoa consegue, vamos assim dizer, extrair desse conteúdo dela elementos que vão fazer com que ela se harmonize interiormente. Beleza. Então, se você olhar num cenário aí, né, conceitual também, mas trazendo para uma vivência, nesse cenário de pandemia, nós temos a religião, a religiosidade, que seria algo mais complexo do que a religião em si, e a espiritualidade, algo mais abrangente, trazendo para a vida desse ser humano nuances, facetas aí, independente da religião, algo muito mais complexo, que está atrelado tanto no consciente quanto no inconsciente dessas pessoas, do Exatamente. indivíduo em si. Hoje, a Sociedade de Psiquiatria dos Estados Unidos, do Brasil, inclusive, estão orientando os psiquiatras, nós também, psicanalistas, já fazemos isso, os psicólogos também já fazem, levar em consideração o aspecto da vivência da experiência da espiritualidade, né? Uhum. O nosso olhar não é o olhar da preocupação de que religião ela está seguindo, não. É da vivência dela da espiritualidade ou da religiosidade, vamos assim dizer, que ela tem. Isso é importante. Por quê? Hoje, o que a gente percebe? É até interessante a gente dizer isso. O homem, ele sempre experimentou uma religiosidade. Quando a gente fala assim que existe uma ruptura entre a ciência e a religião, merece até a gente fazer uma pequena análise sobre isso, a gente vai falar o seguinte, olha só, o que marca a diferença dos seres humanos para os animais é o quê? A criação de três coisas: da ciência, da arte e da religião. Né? É muito importante. Então, por exemplo, a gente é capaz de perceber fatos, coisas pela razão, pelo cognitivo, tá?
Mas a gente também, através de apreciação de uma obra de arte, de uma música, por exemplo, a gente pode se revitalizar muito, a gente pode ganhar muito com isso. Tanto a musicoterapia, por exemplo, é uma das terapias utilizadas na saúde mental. A arte-terapia é uma das terapias utilizadas na recuperação dos pacientes, né, com transtornos mentais. E a religião. Então, esse tripé é muito importante. Nos Estados Unidos, Vanessa, foi feito um levantamento, olha que coisa interessante, em que uma universidade acompanhou, durante 10 anos, meninos de 10 anos de idade. 10, né? 10. Porque, não sei se vocês sabem, mas existe uma taxa muito alta de suicídio na idade entre os 10 aos 19 anos. Uma taxa enorme, tá? E depois essa taxa volta a crescer também a partir de 70 anos. Tá? E o suicídio está altamente ligado à questão do vazio existencial ou da falta de sentido para a vida. Então, vamos lá. Aí, os jovens, as crianças, olha que estudo bem feito. Eles pegaram crianças que tinham pais depressivos, ou pai ou mãe. E a gente sabe que a depressão ela tem um ingrediente genético, ou seja, filhos de depressivos têm probabilidades maiores de fazerem a depressão. Então, eles pegaram essa criança e começaram a acompanhar qual era a importância da espiritualidade na vida delas. Beleza. Analisar. O grupo de crianças cuja espiritualidade, a vivência da espiritualidade, da religiosidade, fazia parte da sua vida, não adquiriu depressão quando eles analisaram no decorrer desses 10 anos de experiência, mesmo sendo filhos de depressivos. E aqueles que não levavam em consideração a espiritualidade na sua vida fizeram depressão. E é interessante, Evaldo, que você está colocando aí, que como o nosso lema aqui do projeto perdão, deixa eu trocar de mão, ciência não é opinião, está aqui, né? Aí você não está falando uma coisa só de achar, né? Você está falando de pesquisas. Né? Eu inclusive vou citar aqui, João, aonde a gente vai encontrar isso, né? Como já conversamos. Hoje no Brasil, a referência do Brasil, tá? Estudo de espiritualidade é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, chamada NUPES. Foi criado em 2006. Então, há 14 anos que eles estudam, tá, a influência da espiritualidade no tratamento da saúde mental. Então, se a gente abrir a TV NUPES, N-U-P-E-S, ou abrir a Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente vai achar mais de 3.000 pesquisas. A gente vai achar vídeos, a gente vai achar trabalhos de mestrados, a gente vai achar trabalhos de doutorado em que envolvam, tá, o estudo da espiritualidade. Então, é até muito importante a gente falar o seguinte, existe um erro muito grande quando a gente pensa, por exemplo, que a ciência é contra a religião. E quando eu digo isso, eu digo baseado, por exemplo, no Marcelo Gleiser, que é o maior físico brasileiro, que ganhou no ano passado o Oscar da espiritualidade, eu não sei se vocês sabem, né? Sim. Marcelo Gleiser, o físico, astrônomo e físico, e ele ganhou no ano passado o prêmio, né? Sobre ciência e espiritualidade, um prêmio americano e, inclusive, um valor monetário também. E o que acontece? A ciência ela estuda a natureza. Existe uma diferença entre o naturalismo e o fisicalismo. Olha que coisa interessante. A ciência, a gente afirmar que a ciência só acredita na matéria é uma pseudo-ideia. Sabe por quê? Porque a gente só conhece 5% da matéria. 95% da matéria a gente não conhece. Olha. Então, seria como se a gente estivesse criando um dogma materialista. É interessante se a gente for ver a questão da própria metodologia científica, né? O cientista tem sempre que conhecer, e você nunca conhece tudo. Claro, então, como eu falo, eu acho que a questão que hoje
é relacionada à espiritualidade, né, que a gente vai por campos que sejam menos pragmáticos, digamos assim, pragmáticos, eu estou falando da área dura da ciência, não quer dizer que não sejam científicos, que não sejam válidos, claro, né? Inclusive, acho que a própria Organização Mundial de Saúde, quando fala de saúde, tem um conceito, né, mais amplo de saúde, que não se prende apenas a questões médicas, não é isso, Evaldo? Isso. Para a OMS, Organização Mundial de Saúde, a doença não é ausência de saúde, né? Ou a saúde não é, desculpa, a ausência da doença. A saúde não é ausência da doença. Mas a saúde, para a OMS, é o quê? É o bem-estar físico, social, né, e emocional. E dentro do emocional, a gente pode colocar muitas coisas, porque aí existem subdivisões, entre os quais, dentro do emocional, vai estar o espiritual, tá? Que é muito importante. Então, hoje a ciência está investigando. Então, o diretor hoje do Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Ciência, o Alexander Moreira Almeida, ele fala uma coisa muito importante. Está lá na sua página lá do NUPS, lá, ele fala o seguinte: olha só, a gente tem que parar com o conceito de ciência ou espiritualidade e passar a tratar ciência e espiritualidade. Tá? Então, porque a ciência não consegue explicar tudo e a espiritualidade não vai explicar tudo. Então, as duas precisam se associar, que é o que está acontecendo hoje, tá? Para que a gente entenda a vida na sua expressão maior. Por exemplo, o Marcelo Gleisi, que ganhou o prêmio sobre espiritualidade, ele se diz o seguinte agnóstico, ele fala assim, olha, se você me perguntar se eu acredito em Deus, né, inclusive na sua conferência, quando eu recebi o prêmio, ele falou, olha, se você me perguntar se eu acredito em Deus, eu vou dizer que não. Mas se você me perguntar que eu tenho certeza, né, de que no universo é tudo matéria, de que só existe matéria, eu vou dizer que não. Existe algo transcendental. Tanto é que Marcelo Gleisi, por exemplo, ele pratica o yoga, e ele pratica meditação, ele pratica outras coisas que dá espiritualidade a ele. Então, hoje a gente está vivendo... Muito interessante. Perdão. A gente está vivendo um momento hoje, muito importante, você estava falando da pandemia, em que está sendo colocada à prova a espiritualidade do ser humano. Quer dizer, a sua fé resiste sem o templo? Sim. É aquela questão, né, se isso é só uma... Como você falou, se você tem realmente só uma religião, ou se essa religião te leva a algo mais transcendente, te leva ao desenvolvimento dessa espiritualidade, né? Exatamente. É interessante porque, Evaldo, você trouxe, né, historicamente sobre a espiritualidade, e se a gente olhar no cenário geral, a ciência ela era muito materialista. E nas últimas décadas, independente da área da ciência, ela se iniciou muito pautada no material, no que se via, depois foi para o invisível, né, com microscopia, outros cenários, e agora, se a gente olhar mesmo de maneira genérica, a questão dos estudos sobre energia, né? Então, agora a gente tem matéria e energia sendo estudada em diversos campos, na neurobiologia, psicologia, na química, na física quântica. Então, isso deu um salto sobre essa complexidade associada à espiritualidade, que às vezes a gente conversa, né, com amigos, e a gente nota, assim, que a dificuldade de visualizar o quão complexo é a espiritualidade e o quanto isso é diferente de religião, né? O quanto é diferente. É exatamente, Vanessa. E, inclusive, há estudos muito interessantes, por exemplo, com médiums, né? Os ditos médiums em transe. Porque até então se achava que o transe era de origem cerebral. Ou seja, e isso faz sentido, de alguma maneira. Há algumas áreas do cérebro que, se você incitar elas, você vai provocar
fenômenos muito parecidos com o transe. Então, eles pensavam o seguinte, por exemplo, agora, nesse momento, se a gente experimentasse uma emoção de uma música, determinada área do nosso cérebro iria imediatamente, né, vamos assim dizer, acender. Ah, então a emoção está ligada a reações eletroquímicas do cérebro, né? Ah, não. Mas aí, quando eles foram estudar, por exemplo, médiums, e há estudo, a USP, por exemplo, fez, o próprio médium, um médium famoso no Brasil, o Francisco Cândido Xavier, que faleceu, ele foi estudado por cientistas americanos que vieram ao Brasil e que, durante o transe, fizeram ligações, não é, de encefalograma, vamos assim dizer, para ver suas pulsações, o que estava acontecendo. E o interessante é que, cientificamente, a ciência ficou pasma com o que viu, porque, sob a ação, né, do fenômeno aí do fenômeno mediúnico, determinadas áreas. Por exemplo, se ele escreve na psicografia, que era o caso do Chico, né? Ele escrevia na psicografia, determinadas áreas deveriam estar bem acesas no cérebro do médium, e não estavam. Entende? Sim. Por que não estavam? Porque, cognitivamente, ele não estava usando, o médium, aquela necessidade dele para escrever aqueles poemas ou aqueles livros. Mas alguma coisa acontecia, né? Então, existem estudos sérios de acompanhamento. Hoje, a própria NUPES faz trabalhos de pesquisa, como eu falei para vocês, a Universidade faz, e outras universidades, a USP também, com os chamados sensitivos, com os chamados videntes, com os chamados médiums, para verificar cientificamente se isso, antigamente, durante muito tempo, eles foram tratados como farsantes, mas hoje não. Hoje já existe um grupo de cientistas sérios estudando os efeitos disso, né, e verificando a veracidade científica disso. E eles têm tirado conclusões muito bacanas. É interessante, Evaldo, que eu já ouvi falar algumas coisas também com relação ao budismo, né? Sim. Eu creio que o próprio Dalai Lama, né, tinha eu não lembro agora qual foi a universidade, não sei se foi da Inglaterra ou dos Estados Unidos, que fazia um estudo, né, com budistas, né, que tem essa prática da meditação e viam essas alterações no cérebro, né? Então, eu acho que, assim, que uma coisa que fica claro para a gente, eu acho que isso, não sei, mas já é bem conhecido, é que algumas práticas religiosas, né, ou algumas práticas que a gente pode dizer, né, que estão ligadas à religião, como a meditação, como a prece, e a gente tem relatos em várias religiões, na católica, por exemplo, a gente tem os êxtases, né, de Santa Teresa, né, outros relatos, quer dizer, a experiência religiosa em si parece alterar, de certa forma, a nossa química, a nossa eletroquímica cerebral, né? E isso a gente diria que tem um efeito na nossa vida, né? Uhum. E tem uma diferença, João, muito interessante entre cérebro e mente. Sim, com certeza. Né? E a ciência está A gente está estudando falando isso. aqui dos efeitos físicos, mas tem também os emocionais, né? Não podemos esquecer dele. A mente e os cérebros, hoje a ciência está estudando como duas coisas separadas. Durante muito tempo se achou que a emoção fosse vamos assim dizer, uma secreção mental, né? O cérebro é que produzia emoções. Não, hoje já existe um grupo de pesquisas sério onde se estuda, por exemplo, que emoção não está atrelado. Eu vou citar exemplo para vocês. E a gente vai falar da Nise da Silveira, não, uma psiquiatra alagoana, brasileira, né? Foi uma das pioneiras no Brasil de uma completa alteração no que diz respeito aos pacientes esquizofrênicos. Olha só, os pacientes esquizofrênicos, eles têm comprovadamente, né, o cérebro danificado. O cognitivo deles é afetado, né, lá nas regiões em que possibilitam a conexão com o mundo real. Como eles eram tratados
na época, na época do início do 1940, 50, 30, como é que eles eram tratados na época de Freud, por exemplo? Com tratamentos horrorosos. A lobotomia, eram tratados, né, com eletrochoque. A gente sabe disso, né? Inclusive no Brasil, com a questão que nós tivemos sério na época do militarismo, né? Nós tivemos vários presos, vamos assim dizer, que foram levados para esses locais e... Muito bem. A Nise, quando ela se forma em psiquiatra, aliás, uma das primeiras médicas psiquiatras, ela é num tom assim de desrespeito universitário que eles quiseram fazer, jogado para uma área do hospital de psiquiatria que tratava de quê? Que tratava da terapia ocupacional. O que representava a terapia ocupacional naquela época? Um psiquiatra? Nada. Eles queriam afastá-la da pesquisa. Tipo assim, a gente não quer ela é mulher. Né? Por quê? Porque ela discordava. Nossa, existe o filme Nise, O Coração da Loucura, lançado em 2016, né? Inclusive muito a atriz bom, Glória Pires foi a protagonista. E quando ela chega e ela vê aquela cena do que se fazia, ela ficou horrorizada. Ela fala, o que é isso? O que é isso? O que estão fazendo? Né? Como é que pode? O que é isso? E aí, quando eles vão punir a ela, a punição virou um presente, né? Porque Nise começa a trabalhar com eles através da pintura e da modelagem. Inicialmente, eles não conseguem fazer nada, depois eles vão aprendendo, e na medida que eles vão aprendendo a pintar, eles vão fazendo quadros que o inconsciente profundo, que é muito interessante, né, ela vai provar que eles eram seres humanos, que eles tinham emoções, que embora o cognitivo tivesse comprometido, mas eles continuavam vivos. E telas lindas aparecem. Por exemplo, Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, inclusive tem um encontro com ela mantém cartas com Carl Gustav Jung, ela pergunta, ela mostra os desenhos para Carl Gustav Jung, e ele diz para ela o seguinte, Nise, isso é a tentativa do inconsciente desses pacientes se encontrarem novamente com a realidade. Veja eu vi, Paulo, te perguntar uma coisa, né? Porque e no Brasil, João, só para terminar, foi fundado o Museu de Imagem do Inconsciente no Rio de Janeiro, né, que está lá vivo, todas as telas, desenhos, tudo que esses pacientes fizeram durante o período com Nise, né? Da Silveira, existe um. E ela ficou famosíssima com vários livros, inclusive ela é autora de um livro sobre a biografia de Jung. Fantástico. O que eu ia colocar para você é que hoje eu estava vendo aqui na internet um vídeo de uma senhora com Alzheimer, né? Não sei se você viu esse vídeo, que era bailarina, né, lá em Nova York na década de 60. E hoje, tadinha, né, está numa condição, né, complicada. Com Alzheimer, você sabe que Alzheimer você esquece, né, muita coisa do seu consciente, vai embora, as pessoas, os nomes e muito mais. E essa pessoa que tinha sido bailarina lá do teatro lá de Nova York, colocam para ela ouvir o Lago dos Cisnes. E quando ela começa a ouvir, mesmo com o Alzheimer dela avançado, ela começa a reviver os movimentos, fazer os movimentos do Lago dos Cisnes, né, que ela viveu no passado. Eu achei interessante, não sei se há um link aí, mas dessa questão da arte-terapia, musicoterapia, do resgate dessas emoções, dessa vivência emocional da pessoa. Inclusive, nós praticamos no Hospital João Viana de Campos, aliás, um hospital importantíssimo, 73 anos, né? Um hospital com a história linda que Campos tem, né? Hospital Psiquiátrico Espírita Dr. João Viana, e lá no hospital, já de muito tempo, a gente faz o tratamento psiquiátrico tradicional, com medicações, não é? Mas nós utilizamos da musicoterapia, da arte-terapia, da terapia pela culinária, pela modelagem. Pós-pandemia, você e Vanessa estão convidados aí lá, nós temos a sala da arte-terapia, né? Para verem a beleza, não é?
do que aqueles pacientes traduzem. Eu tenho uma experiência linda que eu quero deixar aqui gravado para vocês, de uma senhora que, numa ocasião, fazendo arte-terapia com a arte-terapeuta Jane Givanoite e mais duas psicólogas estagiárias da UF, né, e a proposta era que se desenhasse um coração, se colocasse dentro do coração a emoção que ela está, a palavra que significasse o desejo que essa pessoa tinha, né, e embaixo o nome. Né? E essa senhora, da qual eu estava acompanhando, você sabe que a esquizofrenia dá muitas limitações, inclusive até para escrever, né? E eu me aproximei dela e perguntei se ela queria ajuda para desenhar o coração, né? Fizemos, segurando a mão dela, ela foi levando, desenhou o coração. E aí, qual era a proposta? Eu expliquei com bastante calma. Falei, a senhora vai escrever alguma coisa que a senhora esteja sentindo. E eu fui olhando vários pacientes, e alguns escreviam família, filho. Olha só, eles experimentando dentro do coração o desejo deles, da família, do filho, felicidade, amor. Alguns escreviam solidão, e ela não escreveu nada. Em determinado momento da terapia, ela começa a rir, mas uma risada assim linda, 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 linda. Ela começa a rir, assim, tal, e a caneta dela, o lapiseira começa a se mexer e ela começa a escrever embaixo do coração alguma coisa. E ela escreve. E aí, quando ela escreve, ela ri, eu falo assim, fala para mim por que você está rindo. Ela fala, porque eu lembrei meu nome. Olha. Olha que coisa linda. Porque Fantástico. até então as pessoas chamavam ela pelo nome, mas ela não se sentia, ela não se reconhecia. Naquele momento, de uma maneira muito lúdica, eu fico até arrepiado, porque foi uma cena linda. Naquele momento lúdico, o ser dela despertou e disse para ela, você é fulano de tal. E as imagens e a recordação do inconsciente dela veio. Né? Lindo isso, entende? Então, a arte-terapia, a musicoterapia é uma forma da gente entrar no inconsciente, né, do paciente que tem a esquizofrenia, que tem a paranoia, que tem os quadros mais complicados, já que o cognitivo não nos permite estabelecer uma linha, vamos assim dizer, de conversação com ele, a música, a arte-terapia vai provocar isso nele. Então é muito bacana, que lá a gente tem a questão do cinema, da música, da culinária, da modelagem, da pintura, né? E é fantástico. Você podia falar um pouquinho mais para a gente, que eu acho que tem muita gente aqui, talvez que esteja meio curiosa, né? Que a gente fala João Viana. O que é o João Viana? Como é que ele funciona? Quem ele atende? Porque às vezes está aqui em Campos e as pessoas não sabem do trabalho que é feito ali. Não tenho uma ideia. Né? O hospital tem 73 anos, tem uma história muito bonita, porque há 73 anos atrás, os loucos eles eram encarcerados, né? Nos presídios, nas delegacias na época, né? E eles ficavam lá. E aí um grupo de pessoas com grande espiritualidade, com grande amor, né? Se junta e fala assim, poxa, não é justo que eles fiquem lá. E eles conseguem permissão para tirar alguns da cela, né, e levar para as suas casas, inicialmente. Então, eles passam a cuidar a tomar a responsabilidade deles. Depois eles alugam uma casa, né, inicialmente cuidam de 2, de 3, de 4, e aí surge o Abrigo João Viana. Então, todos os dias, famílias passavam um dia cuidando, cada família cuidava um dia desse paciente. Né? Claro, com medicações também, com médicos, né? E outras pessoas foram chegando, né? E eles ficavam ali. E durante muito tempo ficou um abrigo mesmo, né? Um abrigo em que recebia doentes mentais, e depois fundou o hospital de abrigo, passou para o Hospital Psiquiátrico Espírita Dr. João Viana, né? Que hoje tem 73 anos de serviço prestado. E que lá, um diferencial grande é que se pratica a espiritualidade, o despertar da espiritualidade como
como um tratamento terapêutico. Além do psiquiatra, além do psicólogo, além de toda a estrutura que a medicina oferece, lá se oferece a possibilidade do encontro com a espiritualidade. Mas aí me explica uma coisa, Evaldo. Que aí você falou, inclusive, né, algumas pessoas devem estar com isso na mente, você falou do hospital espírita, né, que é mantido pela Liga Espírita. Então, lá é uma coisa só para quem é espírita? Não, ou como é que essa questão é tratada? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. As questões são tratadas porque hoje se mantém as orações, né? Se mantém dentro do hospital, por exemplo, a prática, vamos assim dizer, de reunião com os familiares em que se fala respeitando a religião deles, mas se Quer dizer, a fala... pessoa pode ter qualquer religião. Qualquer uma, né? Qualquer uma. Mas se fala da moral, né? Que eu acho que é um ponto comum na mensagem cristã, vamos assim dizer, embora o cristianismo hoje ele se divida em várias religiões diferentes, mas a parte comum do cristianismo é o quê? A moral. Né? É a mensagem que, no caso, Jesus deixou. E essa moral ela é comum a todos. Não é? Então, nas reuniões que são feitas, são tratadas passagens evangélicas, né? A importância de se vivenciar o amor, tá? E se pratica para os pacientes que desejam, né, a aplicação da bioenergia, que é dentro do Espiritismo, é o passe. Que, por sinal, existem, inclusive, trabalhos acadêmicos sobre os efeitos da aplicação da bioenergia do passe no tratamento de doenças. Então, a gente poderia dizer que lá no João Viana o que se faz, digamos, é um desenvolvimento, uma aplicação terapêutica da espiritualidade, como você falou, não religião, não religiosidade, mas espiritualidade. Isso, né? Exatamente. Desse desenvolvimento desse lado, dessa vivência, digamos assim, pessoal da pessoa como uma forma de terapia, seria isso? Seria isso, exatamente. Independente de qualquer religião. Independente de qualquer religião. Todos são muito bem-vindos. Todas as famílias que expressam religiões diferentes são muito bem-vindas, né? Nesse aspecto. Porque uma coisa que chamou a atenção, e eu queria retornar que você disse anteriormente, é que esse vazio, né, e eu acho que esse vazio está muito presente nesse tempo de pandemia, pode adoecer uma pessoa. Quer dizer, a falta da espiritualidade também pode deixar alguém doente, pode levar alguém a uma coisa extrema, como suicídio também. Pode. Por isso é importante esse desenvolvimento, pelo outro lado, né, da espiritualidade como terapia e essas outras terapias que você coloca como esse, seria mais ou menos isso? Exatamente, João. Hoje o que a gente está observando olha só, um paradoxo enorme que a gente tem na modernidade de hoje. O homem, ele nunca, enquanto ser humano, chegou a um avanço tecnológico tão grande como ele chegou hoje. Né? Eu acho que é unanimidade isso. No campo da medicina, no campo da física, no campo da biologia, né? Da farmacoterapia, em todos os campos. Hoje você fala, por exemplo, em comunicação, a gente está aqui numa live, olha aqui, pode ter gente de outros países nos acompanhando, né? Hoje você vai fazer exames precisos, cirurgias precisas, por exemplo, na medicina, e se consegue praticamente chegar a uma exatidão diagnóstica através de equipamentos. Então, a gente tem todo o conforto que a civilização dá. Agora, olha que coisa interessante. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Nossa. Olha só, nesse tempo que a gente está falando aqui, quantos suicídios ocorreram? 40 segundos. E para cada um que consegue, 5 tentaram. Nossa. E esse número ainda é subnotificado.
Por quê? Porque muitos casos de suicídios a família às vezes consegue burlar, né? E o diagnóstico, vou dizer assim, a certidão não sai como suicida, principalmente por causa de seguro e outras coisas mais. Então, como é que pode a gente viver... O outro paradoxo interessante. A gente tem hoje no mundo, nunca tivemos tantas religiões no mundo como em todas as outras épocas. Então, não faltam religiões. Hoje, templos é igual farmácia. Né? Num quarteirão, você tem 4. Ou seja, a gente está vivendo uma sociedade doente. O Brasil hoje é o campeão número 1 do mundo em ansiedade. E o terceiro em depressão. E o Brasil é o mais religioso, que mais acolhe religiões no mundo. Hoje que a gente tem de diversidade de religião. Então, como é que se explica isso? Pela ausência da vivência da espiritualidade. Não é a religião em si que faz bem ao ser humano. Se a gente for parar para pensar, o materialismo ele surge avassalador numa época em que a religião... Por que Karl Marx vai dizer, por exemplo, que a religião é o ópio do povo? E ele estava certo. Porque a gente, durante muito tempo, viveu uma religião massacradora. Uma religião que matava, uma religião que queimava pessoas na fogueira, né? Uma religião que sustentava princípios científicos completamente errados, terraplanismo e uma série de coisas, não é verdade? Que não pode nem falar que está voltando isso, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Quando a ciência começa a evoluir muito e ela descobre que isso daí era né? Aí há uma ruptura enorme. E aí há uma ruptura porque, olha só, isso daí que vocês estão pregando é completamente absurdo. Então, esses dogmas, né, eles deixaram de ser cumpridos. Então, há um movimento de resistência por Karl Marx, por Nietzsche, por Freud, por Sigmund. Então, esses grandes pensadores, né, do século XX, eles vão se revoltar contra a forma da religião que o homem praticava, mas não contra a espiritualidade. É muito importante a gente pensar nisso. Tá? É muito importante. Olha só, quando a gente fala que nos livros sagrados diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Na verdade, o homem fez Deus a sua imagem e semelhança. É isso que esses homens da ciência se revoltaram na época. Hoje acontece um movimento inverso. Né? Dos anos 80 para cá, então, a gente teve um número de pesquisadores muito entrando nessa área. Tudo bem, a gente discorda de muitos dogmas científicos, mas a gente não pode fechar os olhos para a espiritualidade que existe no semelhante. Essa é a questão. Porque como a gente está colocando aqui, parece algo que faz falta, né? Que pertence a gente, faz parte de ser humano. E sem isso, o ser humano adoece. Não seria algo mais ou menos assim? Perfeitamente. Tem um encontro, João e Vanessa, que o Leonardo Boff, um teólogo que todos nós conhecemos, né, ele vai ter com Dalai Lama. Esse encontro é famoso, muito famoso, em que vai ficar claro a diferença entre religião e espiritualidade. E aí ele vai perguntar a Dalai Lama, no encontro que teve sobre a paz, né? Estou até com um texto aqui para que eu não coloque palavras na boca do Dalai Lama que ele não disse, né? Longe de mim fazer isso, né? Então, o Leonardo Boff vai perguntar ao Dalai Lama, numa oportunidade, ele vai dizer, santidade, qual é a melhor religião? E você já espera que alguém como o Dalai Lama, de uma religião ancestral, né? Isso, vai falar, não, mas as melhores são as... É o budismo. Né? O budismo, né? E tal, são religiões ancestrais, que tem um conhecimento milenar. Nossa, tudo que ele esperava, exatamente. Você leu aí, exatamente o que ele esperava. Aí ele fala que o Dalai Lama fez uma pequena pausa, né? Deu um sorriso para ele e respondeu o seguinte:
A melhor religião é a que mais te aproxima de Deus. É aquela que te faz melhor. Olha só, a melhor religião é aquela que te aproxima de Deus. É aquela que te faz melhor. Aí Leonardo Boff, não sentindo, foi cutucar mais ele, né? Ele falou assim, mas o que é me fazer melhor? Né? Se a melhor religião é aquela que me faz melhor, o que é me fazer melhor? O que é me fazer melhor pode ser uma coisa diferente de uma pessoa para outra, né? Aí Dalai Lama vai responder para ele o seguinte, olha só que coisa bacana. É aquilo que te faz ser mais compassivo, é aquilo que te faz ser mais sensível, é aquilo que te faz ser mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso em ti é a melhor religião. Aí ele fala assim, eu calei, ele termina dizendo, eu calei maravilhado e até os dias de hoje estou ruminando a sua resposta. O que ele quis dizer, João, com isso? Que a melhor religião é aquela que desperta em mim a espiritualidade de ser melhor. Exatamente. Porque, como eu falo, né, Evaldo, hoje a gente tem visto aí muitas religiões, né, eu não diria nem a religião, muitas pessoas que frequentam determinadas religiões e têm visões particulares sobre elas, né? Porque, como você falou, eu acho que a gente cria a religião. Isso, né? Religião é um construto humano que você faz de acordo com quem você é. Você cria algo que se adequa à sua personalidade, às suas expectativas. Então, a gente vê muitas religiões ou muitos religiosos proclamando ódio, violência, separação entre os homens. E eu acho que a gente viu uma coisa em comum nessas religiões, é que eles não se preocupam em se transformar, como o Dalai Lama falou, mas sim em criar regras e criar proibições e criar limitações para o outro, né? Para aquele que não é da sua religião. Então, acho que é justamente isso, né? Quer dizer, acho que a verdadeira religião é aquela que te dá uma vivência da sua própria espiritualidade que te faz melhor, né? E não daquela que serve para você ficar regulando a vida civil, digamos assim, do outro, né? Que isso não é religião, isso para mim é anti-religião. É uma coisa muito interessante, João, que você poderia me perguntar, mas Evaldo, mas ciência, né, saúde, espiritualidade, e aí, tem como você mensurar os efeitos, por exemplo, da espiritualidade na saúde mental? Uma boa pergunta, né? Olha só, não existe um medidor de espiritualidade. Não existe um equipamento que você possa colocar na pessoa e medir a espiritualidade dela. Mas a ciência hoje está estudando os efeitos da espiritualidade nos pacientes. Então, por exemplo, o Hospital Universitário de São Paulo, a USP, o Hospital Universitário de Juiz de Fora, o que eles fazem? Eles analisam pessoas que têm uma religiosidade, uma espiritualidade. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês. Foram analisados 98, 99 pacientes que a gente sabe que é bem difícil de lidar. São pacientes que fazem a... Gente, quando o rim não funciona, como é que é o nome? Eu esqueci agora. Renal? Como é? O paciente renal, mas ele... Hemodiálise. Hemodiálise. Tá. Então, eles analisaram que é um paciente muito fragilizado, que a linha da morte, né? Muitos ficam na fila da espera, o rim está em falência, eles se debilitam muito, a imunidade cai muito e há uma afetação muito grande. A presença da ideia de morrer está muito presente em quem faz hemodiálise. Então, eles fizeram um estudo com esses pacientes, dos pacientes que desenvolviam uma fé, uma espiritualidade. Vejam que coisa interessante. Isso é pesquisa, gente. Pesquisa. Com aqueles pacientes que não tinham espiritualidade, que não desenvolviam, entendeu? A prática da oração, a prática da confiança, de uma fé interna, de que iam melhorar. E eles quantificaram esses efeitos em gráficos.
Olha só, coisa interessante. E sabe qual foi a conclusão? 60% daqueles que tinham espiritualidade, seus tratamentos eram mais eficazes e eles demoravam menos tempo. Eles se recuperavam mais rápido. Olha E quem só. não tinham, iam a óbito mais rápido também. Então, quando você trouxe e comenta a respeito desses diversos estudos científicos em diferentes áreas, aí, musicoterapia, arte-terapia, tem locais que fazem atividades de reabilitação ou com idosos ou com pacientes em recuperação de acidentes com equinos, com cães, gatos, são um exemplo, né? Traz ao meu ver, é a minha opinião, me pergunta a você. Traz uma retomada do ser humano, um contato com a natureza, com o que há ao seu redor, material e imaterial nas relações, que seria um reflexo do que é a espiritualidade, independente daquela pessoa ter ou não uma religião, certo? Por isso uma abrangência tão complexa do termo, né? Porque se a gente para olhar... Um exemplo simples. Pô, o nosso continente, né? Antes da descoberta, do processo histórico da vinda do homem branco, você tinha diversos povos instalados ao longo do nosso continente, com diferentes crenças e ritos da época, mas que aquilo seria um cenário de época de espiritualidade com a Revolução Industrial e toda a nossa modificação como ser humano moderno, nós nos afastamos daquele cenário natural e de toda essa complexidade que nos envolve. Aí eu estava vendo aqui um dos comentários a respeito disso, da nossa relação em processos de tratamentos com animais, né, com outras espécies de animais, para promover a saúde, a recuperação da saúde, tanto mental quanto física desses pacientes. E aí você tinha chamado a atenção na live também, né, fazendo um apanhado geral, assim, do que eu estava ouvindo das suas considerações, da diferença entre cérebro e mente. Sim. Então, com o avanço da ciência, vem trazendo um aporte de informações que a gente nem imaginava. Então, eu já vi poucos documentários simples, entrevistas de pacientes muitos anos em coma, com terapias associadas à espiritualidade, como a melhora desse paciente, tanto na recuperação da memória quanto dos movimentos, de ficar muitos anos em coma, ou de acidentes, enfim, diversos cenários de quase morte, pessoas que quase morreram em mesas de operação, né? Tem estudos sendo desenvolvidos aqui no Brasil nessas vertentes de pacientes que saíram de comas e de estados de quase morte? Tem sim. Dentre esses existe um livro do Ian Stevenson, foi traduzido para o Brasil, Voltar do Amanhã, em que ele conta uma experiência quase morte dele mesmo. É um psiquiatra americano, e em que ele conta e que depois disso ele estudou 40 anos, tá? Casos de pessoas que tiveram experiência como a dele. Ele se formou em psiquiatria, né? Esse quase morte dele foi durante o período que ele estava no Exército. Ele havia ganhado uma bolsa para fazer medicina pelo Exército americano, e ele adoece uma semana antes do comboio, do trem que passaria para pegar. É um livro, não vou contar a história não, porque senão vocês não vão ler o livro, né? Vamos lá. Então, ele tem essa experiência. Muito interessante. E a universidade hoje, como eu falei, o NUPES, né? NUPES, Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade, inclusive está fazendo atualmente um levantamento associado à Universidade Americana do Ian Stevenson, tá? Sobre experiência quase morte. É o EQM. Está aberto. Quem entrar no NUPES lá e tiver casos de criança que estão apresentando lembranças, por exemplo, de vidas passadas, ou que tiveram experiências, tá? Transcendentais, podem preencher um questionário. Existe todo vamos assim dizer, um protocolo da universidade lá, né? E preenche para entrar nesse grupo de pesquisadores. Então, existe sim no Brasil, existem várias pessoas cuidando disso, né, desse aspecto aí.
Ô, Vanessa, a gente está chegando aqui quase a 1 hora e aproveitando que você já está fazendo esse apanhado geral, ia te pedir para você ir para os nossos comentários, né, das pessoas que postaram algumas coisas, tem as coisas interessantes, algumas dúvidas que eu acho que a gente poderia esclarecer aqui, né? Vamos lá? Vamos. Só um minutinho. A primeira da Daisy. Quais são as formas de manifestação do inconsciente? Ela fez essa pergunta lá no início, quando você estava falando do inconsciente. Os sonhos, o Sigmund Freud, né? A psicanálise, por exemplo, é o estudo, é um método de investigação do inconsciente. Eu sou psicanalista, freudiano, né? Então, os sonhos, na visão psicanalítica, por exemplo, é uma abertura do inconsciente. E os sonhos mais importantes, por exemplo, para a psicanálise, são aqueles sonhos que não são roteirizados pelo ego. E aí merece uma explicação um pouquinho. Nós temos 3 estruturas. O ego, que se relaciona, né, com o mundo exterior, que deseja sempre ser aceito, né, deseja sempre... É aquele que se coloca em relação com o mundo. Abaixo dele, a gente tem o id, que está ligado aos nossos instintos, está ligado ao desejo e ao prazer, e acima a gente tem o superego, que é o censurador, está ligado a tudo que a gente construiu a nível de vamos assim dizer, os valores de autoridade do pai, da sociedade, da religião, que vão fazer uma censura para a gente. Então, o ego fica no sanduíche no meio, né? O id deseja tudo, é a moral, não tem, está ligado ao prazer, e o superego censura. Então, a gente vive numa neurose, todos nós temos uma neurosezinha constante, né? Beleza. Então, o inconsciente, os desejos recalcados no inconsciente se manifestam de várias maneiras. Se manifestam através dos sonhos, se manifestam através, por exemplo, dos toques, né? Por exemplo, a hipocondria. Então, existem vários sintomas, várias linhas de toque na borda do consciente, que, quando a gente vai estudar, são expressões do inconsciente. Eu vou citar um exemplo, um caso clássico que eu atendi no consultório. Vamos assim dizer. Há um caso, por exemplo, de uma psoríase, né? que é uma alergia, né? Com inflamação, né? Que a gente apresenta e que tem fundamentos nervosos. Que só acontecia, vamos assim dizer, numa determinada parte do corpo dessa paciente, da sola dos pés. Só ali. A psoríase só acontecia ali. Né? É interessante que há um momento na vida dessa pessoa em que a mãe, por várias vezes, tentava, morando distante, ligava, dizia que não estava bem, dizia que ela precisava ir lá, mas era longe, muito longe do local onde ela estava, tal. Até que ela sempre achava assim, que a mãe aumentava um pouquinho, né, para que ela pudesse ir. Como a distância era grande, ela dizia, não, eu já vou. Quando, certa feita, ela recebe uma ligação dizendo, mamãe não está nada bem, e aí o que acontece? Ela não chega a tempo. Quando ela chega, a mãe praticamente já estava no final, ela não consegue dialogar com a mãe, e a partir daquele trauma que ela tem, começa a psoríase. Aonde? Na sola dos pés. Olha que coisa interessante. Como é que o inconsciente se manifesta? Por que na sola dos pés? Porque ela não conseguiu chegar a tempo. Por que não desenvolve em outras partes? Porque ali. Porque sintomatizou ali. Então, existem muitas questões hoje relacionadas à doença que estão relacionadas a um inconsciente mal resolvido, a coisas recalcadas. Que é muito interessante, porque, às vezes, aquele mesmo produto dermatológico, aquele mesmo produto que daria grande melhora num outro paciente, para essa pessoa não vai dar, porque ela vai apresentar um bloqueio inconsciente. E você vê como é que a mente é fantástica. E aí, através, João, só terminando, através da análise, né, da psicanálise, a gente vai até essa memória
ressignifica o conteúdo desse trauma, desbloqueia, né, no consultório, através das sessões, em que a sessão da psicanálise acontece quando a pessoa fala, verbaliza, né? A gente faz esse trabalho. Então, quando isso é resolvido, olha só, o que acionava na borda lá em cima deixa de acontecer. E aí acontece um milagre, porque a mesma medicação que a pessoa usava agora faz efeito. Funciona. Agora funciona. Porque já não tem mais o bloqueio do inconsciente. Eu não sei se eu respondi à pessoa, mas existem várias maneiras do inconsciente se manifestar. Bom, vamos ao próximo. Sim. João, tem algum especial que você queira que eu priorize aqui? Eu acho interessante a Eva aqui, Oliveira, e depois a Carol coloca uma dúvida aqui que eu acho que a gente deve esclarecer no final. Tá, joia, vamos lá. Eu já ia seguir essa ordenação. A Eva colocou aqui. Religião vai além do nome, pois no hebraico religião significa religar. Olha que interessante. E quem religa o homem a Deus é Jesus Cristo, pois mesmo reafirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por ele, logo é a nossa religião. Aí ela está falando realmente de religião. Isso, né? Como ele entende, né? Que seja, né? Ela colocou em maiúsculo ali no início, né? Destacando. É como eu falo, lógico, a gente tem as religiões, né, de matriz judaico-cristã que tem a crença em Jesus. Mas a gente tem outras religiões, no nosso país mesmo tem as religiões de matriz africana, como o candomblé, que não consideram Jesus. Né? As religiões orientais, como, por exemplo, o budismo, que não tem a consideração de Jesus. Então, a gente tem que lembrar, gente, que quando se fala de religião, você está falando da crença particular de cada um, né? Quem é católico, quem é protestante, né? Quem é espírita, né? Quem é umbandista, né? Apesar de ser de matriz africana, mas é uma religião que considera Jesus, né? Outras existem, né? E merecem o nosso respeito tanto quanto qualquer outra que não tem a mesma digamos, o mesmo direcionamento. Né? Então, eu acho que aí é uma questão particular. Pois não, claro. Se você me permite, né? A gente deve realmente respeitar todas as religiões. E aí eu traria o texto do Dalai Lama: a melhor religião é aquela que te faz melhor, né? É aquela que faz a ponte de ligação sua com o sagrado que existe em você, né? É aquela que te faz mais gentil, mais amoroso, que é o que o mundo precisa, né? Pois é, eu acho que se você é um cristão, né, seja de qual denominação, seja um excelente cristão. É a melhor forma de você manifestar a sua religião. Não se preocupe com a dos outros, né? Exerça a sua da melhor forma possível. Exatamente. Vou para o próximo, tá? É uma sugestão da Indiara, que sempre nos acompanha. Indiara, querida Indiara, lá da UENF, nossa veterinária, excelente veterinária, né, que passou lá pela UENF, foi aluna da UENF. É veterinária dos meus cães. Maravilhosa. Olha só, ela colocou aí como ideia, acho que na hora que a gente estava também comentando, né, poderia se falar, talvez em uma outra live, sobre os benefícios do convívio com animais para a saúde mental e o uso em tratamentos psicológicos e ou psiquiátricos. Indiara, que já é usado, né? A gente tem, por exemplo, os autistas, né? A gente tem, por exemplo, os trabalhos feitos com cavalos, né? Ecoterapia, né? Isso, a ecoterapia. A gente tem a própria Izzy da Silveira, a Izzy da Silveira, ela tem um trabalho interessante que ela usava muito gatos, né? E cães no tratamento. É mesmo? Vale a pena ver. Não sabia dessa. Inclusive, vale até a pena, ela chamava os gatos de coterapeutas, né? Oi. Interessante. Quer dizer que se alguém disser que o Evaldo é um gato, então você não fica chateado de jeito nenhum. Não, João. Não fico. Não é um gato, é terapeuta. Mas é interessante exatamente isso. Por exemplo, os hindus, eles têm o hábito de abraçar as árvores. Vejam que a espiritualidade ela está presente no mundo, né? E essa conexão do ser humano com o sagrado, ele pode se estabelecer de várias maneiras. Por exemplo, há pessoas que adoram a água,
né? A hidroterapia, por exemplo, é uma terapia, né? Uhum. Que sente toda a energia da água. Tem pessoas, por exemplo, que é a questão do contato com a natureza, como eu falei, o abraço às árvores, o contato com os animais. Os animais são muito importantes, muito importantes. Nossa, merece de fato, Guiara, uma live só sobre a importância desse tratamento com os animais, com certeza. Eu, por exemplo, tenho em casa aqui e não abro mão de ter contato com a Mel, né? Que é a nossa puduzinha que tem 15 anos aqui com a gente. Nossa, olha, que benção! uma benção. Vamos ao próximo comentário aqui. Vou sumir da tela, porque o comentário é grande, vai sobrepor aqui. Uhum. Caroline. Então, a Carolina colocou, acho que é bom esclarecer, gente, nós sabemos bem que o João Viana é um manicômio e, por isso, deve ser fechado de acordo com a reforma psiquiátrica e a nova lei de saúde mental. Tanto que o hospital psiquiátrico nem estava mais recebendo pacientes de campo, só de municípios de fora da cidade. Uma coisa é a espiritualidade, outra é um manicômio que usa como proposta um suposto cuidado com outra finalidade. É isso aí mesmo, Evaldo? Esclarece aí para a gente. É uma opinião ali da Caroline, né? Uhum. Isso, é. O que acontece, João? Com a reforma hoje, a estrutura hoje de se manter o paciente conforme o Henrique Rocha foi fechado, estão fechando os hospitais psiquiátricos, que a ideia é você ter residências terapêuticas, né? Os casos. Então, o Hospital João Viana, só esclarecendo, ele está fazendo todas as alterações para se readequar, tá? Hoje, por exemplo, nós já temos um grupo trabalhando já existe, inclusive, em campos, talvez, parcerias, né, para que a gente mude, né, a estrutura, vamos assim dizer. Agora, quando eu disse aqui do tratamento que a gente tem humanizado, do tratamento da arte terapia, claro que as nossas instalações ainda, elas são instalações que precisam de ser renovadas, melhoradas, a gente precisa. Mas o nosso tratamento é bem humanizado. Vale a pena ela também conhecer um pouco. Né, pois é, isso que eu ia falar, porque às vezes as pessoas fazem críticas e não conhecem, né? Não sei qual seria... Mas há muita coisa a se melhorar, não tenha dúvida. Que ela coloca, mas eu não tenho dúvida de que o tratamento de lá é espiritualizado e das pessoas, e da seriedade das pessoas, né? Porque é como eu falo, Evaldo, eu acho que eu sei que as pessoas às vezes tiram do bolso, né, para ajudar, e eu acho que é importantíssimo que as pessoas conheçam, né? E é como eu falo, às vezes também é desconhecer a realidade das pessoas que estão lá internadas, né? Porque muitos, às vezes, não têm para onde ir, né? Ou estou errado? Com certeza, João, com certeza. Mas aí você faz o que joga na rua. Mas o importante é dizer, e que fique bem claro, né, que hoje há um movimento lá dentro, tá? Há trabalhos, há grupos trabalhando exatamente juntamente com a Prefeitura de Campos, exatamente também com o Estado, né, com as coisas, para a gente adequar, né, a estrutura do hospital às exigências que se tem hoje do Ministério da Saúde, né, no sentido de você ter não uma estrutura manicomial, conforme ela está falando, né, mas de você ter uma clínica de tratamento em que seja diferente. Eu só falar um pouquinho, desculpa, Vanessa, só falar um pouquinho, né? Porque, como eu falo, uma coisa é as pessoas criticarem de fora, outra coisa é vivenciar, né? Porque eu já fiz um trabalho, né, também pela UENF, ali no Instituto para Cegos São José Operário, não sei se você sabe, né? Que tem, hoje em dia, bem menos, não sei, mas acho que ainda tem alguns cegos que residem lá. E também por essa questão, né, de você... Antigamente era um lugar onde você botava as pessoas lá para serem esquecidas, né? Tinha gente que vinha do interior, trazia o deficiente visual, alguns têm deficiência visual e mental, e eram lá esquecidas. E até hoje você tem pessoas que residem lá. E por que essas pessoas residem lá? Porque elas não têm
para onde ir. Foram abandonadas, né? Em alguns casos, por várias questões, não vamos aqui criticar ninguém, às vezes por uma falta de condição, no sentido mais amplo que você possa entender, falta de condição, né? E a questão também, João, é importante a gente falar isso, o hospital, João Viana é um hospital filantrópico. Então, por exemplo, não há o ideal, na verdade, seria que nós não tivéssemos, como você falou, né? O ideal é que nós não tivéssemos, é que todas as pessoas tivessem residências terapêuticas. Acontece que o poder público hoje, né? Campos, por exemplo, residências terapêuticas em campos, a gente não tem. Seria ótimo que os 70 pacientes que estão lá pudessem ser relocados para residências separadas, mas não é uma coisa, não é verdade? Que a gente sabe que o poder público, sobretudo da saúde, as ideias são maravilhosas, mas é lerdo, viu? Sim. Por isso eu coloquei aqui nos comentários, a quem tiver interesse, né? Coloquei o endereço do núcleo de pesquisa em espiritualidade, não é religiosidade, é espiritualidade e saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí, quem tiver maiores interesses aí pessoais, consultar lá e de lá desmembra para outros locais, né? Que desenvolvem certeza. De pesquisa, trazendo informações bem interessantes aí. Muito obrigada por partilhar o link com a gente, para a gente multiplicar isso aí, né, na página do projeto, tá bom? Vanessa, eu queria te perguntar se a gente tem mais algum comentário. Se não tiver, eu queria te pedir para colocar aquele videozinho do João Viana, até para as pessoas conhecerem, quem quiserem colaborar, ir lá visitar e ver o que é e o que não é, né? Eu acho que seria bem interessante. Eu vou tentar transmitir aqui direto, porque eu não consegui, deu um probleminha no meu computador, eu não consegui salvar. Deixa eu ver, então, se eu coloco aqui no meu. Espera só um pouquinho. Se você não conseguir, eu consigo transmitir direto aqui do WhatsApp pela tela. Está abrindo aqui o meu. Vamos ver se vou eu ou se vai você. Vamos lá. Só colocar aqui do lado. Opa, só um pouquinho. Espera aí que meu computador está meio... Ups. Só um pouquinho. O Hospital Psiquiátrico Dr. João Viana precisa... Perdão, agora vai. Estou recebendo aqui, só um segundinho, vou adicionar, tá? E vou colocar somente ele. Pronto. Então, para quem quiser e puder colaborar... O Hospital Psiquiátrico Dr. João Viana precisa do seu apoio. A instituição é referência em Campos e região do tratamento de pacientes psiquiátricos com mais de 70 anos de serviços prestados. Mas as dificuldades são grandes e o hospital precisa da sua ajuda para continuar funcionando. Somos um hospital sem fins lucrativos e lutamos para oferecer o melhor atendimento possível aos nossos irmãos necessitados. No entanto, precisamos do seu apoio, da sua ajuda. Por isso, queremos continuar contando contigo. Seja também mais um amigo do João Viana. Seja um amigo do João Viana. Torne-se um colaborador e contribua com qualquer quantia mensal. Cadastre-se no site amigosdojoaoviana.com.br. Você poderá contribuir com qualquer valor através de cartão de crédito ou via boleto. Seja solidário, ajude a manter o Hospital Psiquiátrico Dr. João Viana. Loucura é deixar que esse lindo trabalho acabe.
Então, é isso aí, né? Quem quiser conhecer, eu acho importante as pessoas irem lá, porque as pessoas podem visitar, né, Evaldo? Podem conhecer o trabalho que é feito lá. Nesse tempo de pandemia agora, né, João, que a gente está com restrições, né? Uhum. Mas possibilitando somente as famílias, né? Mas pós-pandemia, com certeza, né? A gente está com porta aberta para atendê-los com o maior prazer. Você pode deixar aqui no... Perdão, eu só ia te pedir, ia pedir para a Vanessa para deixar no modo de projeção com a gente, com a telinha aqui do lado para quem... Isso aí, valeu. Sim. Perdão, Evaldo, te cortei. Não, a gente tem parceria com a UF, tem parceria com a Estácio, com várias universidades, com vários cursos de formação em psicologia, ciência social, né? Então, o hospital está aberto para visitação, está aberto para colaboração. Eu acho que tem muita coisa a se melhorar de fato, tem muita coisa a se melhorar, e a gente conta com o apoio de todos, né, João? É um trabalho lindo que a gente não pode deixar morrer, né? É como eu falo, se as pessoas colaborassem, de repente seria bem melhor. Mas eu creio que o importante é a intenção e a boa intenção das pessoas ajudarem, mesmo que às vezes, né, seja com dificuldade, né, essas pessoas que estão lá e que necessitam de ajuda, que muitas vezes não tem para onde ir. A gente sabe que muitas vezes a condição não é a melhor possível, né? Se essas pessoas tivessem numa residência com atendimento personalizado, especial e tal, né? Seria melhor, mas é o que se tem de melhor a oferecer, isso eu tenho certeza, com a boa intenção das pessoas, né? Então, Evaldo, a gente terminando aqui a nossa live, te agradecendo muito pela sua participação, pela boa vontade, eu queria te deixar à vontade para fazer as suas considerações finais, se você quiser fazer algum comentário aí antes da gente encerrar essa live. Já te agradecendo, né, por antecipação, eu acho que foi maravilhoso estar contigo aqui e esclarecer todas essas questões. Lembrando também, como sempre, né, que ciência não é opinião, né, como a gente diz no nosso projeto, e agradecendo a você aí por ter disponibilizado seu tempo para conversar aqui com a gente. Prazer enorme, né? Um prazer estar com a Vanessa aí, estar com você, João, né? Espero que a gente, de alguma maneira, tenha... É um assunto muito vasto, né, para a gente falar, mas que a gente tenha tocado em alguns pontos, curiosidades, né, de ter prestado algumas informações. Eu acho que nesse tempo de pandemia, a mensagem que eu deixo é a gente externar a nossa espiritualidade. Se a gente não pode abraçar nesses tempos de hoje, a gente pode dar uma ligação para alguém que a gente sabe que está precisando, a gente pode dar um apoio, a gente pode dar, não é, um sorriso, uma esperança a alguém. Isso é muito importante. Falta calor humano no mundo. A falta, exatamente, de calor humano, a falta de amor é que tem feito com que o ser humano ele perca o sentido da sua vida. E a gente tem possibilidade de fazer isso. Quero deixar também um recado dizendo que nós temos no Brasil o CVV, Centro de Valorização da Vida, né? Telefone 188, que é livre, e que todos aqueles que tiverem problemas, transtornos, né, ou ideias, ou ideações suicidas, poderão estar ligando também, né, para lá, que é fantástico. E o Hospital João Viana também oferece, viu, João? Consultas hoje no ambulatório, internações também em leitos particulares, né? Vamos assim dizer, que é a parte também que eu falo que a gente já está efetuando essa mudança também, saindo, né, e em preços bem acessíveis mesmo, né, e com condições de a gente estar atendendo a quem precisa. Muito obrigado pelo convite. Evaldo, eu queria te pedir também, se alguém, por acaso, quiser entrar em contato contigo, né, de repente se identificou e quer fazer uma psicoterapia, psicanálise, né, e sim, de repente está precisando de ajuda nesse período, a gente podia também divulgar o seu Instagram, seus dados profissionais para alguém entrar em contato? Pode sim, não. Pode sim.
Eu atendo no consultório e você pode passar depois do Instagram, deixar lá no, né, tanto a página oficial minha do Facebook quanto no Instagram. E se alguém vai ter quiser. prazer de atender. Eu vou pedir para depois a gente colocar, porque a gente sempre divulga, né, aqui dos nossos parceiros, como a gente está mostrando aqui do João Viana, a gente teve aqui do arquivo, já estou até com a minha canequinha aqui do arquivo municipal, não sei se dá para ver, legal, né? Porque eu acho que é uma forma da gente ajudar também os parceiros que prestigiam a gente, que muitas vezes tem uma contribuição importante, né? Vamos divulgar aqui o do Mário, que veio aqui falando de arte, de escultura, né? Opa, que legal. Não sei, o Museu Histórico Graziela Escocar, menina, tem a lojinha do museu, como é que a gente ajuda o museu também, né? E, lógico, a gente presta também um serviço a quem tiver nesse período precisando de ajuda, quiser que ajuda a conversar com o Evaldo, né? Vamos ver se depois a gente coloca aqui, né, Vanessa? Uhum, os dados do Evaldo, vamos divulgar aqui para quem quiser. Sim, sim, com certeza. Então, Evaldo, te agradecendo aí mais uma vez, vamos aqui nos despedindo de todos, né? De todos e de todas. Até a próxima live, terça-feira que vem estamos aqui, sempre às 19 horas. Lembrando que ciência, ou melhor, ciência, eu sempre troco a mão, ciência não é opinião. É isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima. Obrigado pela paciência, pela boa vontade de estar conosco até agora. E até mais, gente. Até a próxima semana lá. Nosso projeto Educação, Ciência e Saúde. Estamos juntos com vocês, né? Não deixe de nos acompanhar. Grande abraço a todos. Tchau, boa noite a todos. Obrigada, João, Evaldo. Foi um prazer estar aqui. Até semana que vem. Até semana.